Assista agora. Ponto Final. Oferecimento. Gráfica Amager. Alta qualidade em impressões gráficas. Olá, Presidente Prudente está comemorando o seu aniversário, 95 anos. E o nosso entrevistado hoje é o professor Benjamin Rezende. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todo o público que nos vai ouvir, não é? E vamos comemorar com muito amor, com muita beleza, os 95 anos de Presidente Prudente. Professor Benjamin, quem fundou a capital da Alto Sorocabana? A fundação de Presidente Prudente, ela tem que ser analisada sobre dois aspectos. Primeiro, o coronel Francisco de Paula Goulart chegou aqui em 1917 para formar o primeiro núcleo. E o coronel José Soares Marcondes chegou aqui em 1919. Então nós temos aqui dois coronéis, um de cada linha da Estrada de Ferro Sorocabana, a Vila Goulart, e do outro lado a Vila Marcondes, né, de dois coronéis que impulsionaram o começo da vida de Presidente Prudente. Então, o fundador de Presidente Prudente, 1917, o primeiro a chegar, foi o coronel Francisco de Paula Goulart. É uma história, assim, que só ia acontecer naqueles tempos finais do Império e começo da República. Como? O pai do coronel Goulart, chamado Manuel Goulart, tanto é que tem uma avenida em homenagem ao pai dele, né, trocou umas terras que tinha perto de Assis com aqui de Presidente Prudente. Falecido em 1909, o Goulart tornou-se um inventariante e foi comprando as partes dos irmãos e veio aqui em 1917. Saiu de Assis, veio até Indiana, pela Estrada de Ferro Sorocabana, era o ponto final. Daí ele pegou aquele trem de carga que se fazia a construção da estrada, veio até Regente Feijó. De Regente Feijó, ele veio seguindo os trilhos, né, as picadas, até a estação atual de Presidente Prudente Sorocabana. E aí, chegando ali, ele viu um engenheiro contratado pela Sorocabana para fazer as estacas da nova estação ferroviária. E ele pediu: poxa, que felicidade, eu sou o coronel Francisco de Paula Goulart, dono dessas terras, e quero fazer desta região uma cidade. Dê-me os pontos cardeais e, através do seu Teodolito, marque para eu começar esta cidade. Realmente, o engenheiro João Carlos Fairbanks fez os dois pontos e o coronel Goulart deixou a sua turma, que ele trouxe diversos homens de Assis, deixou trabalhando, né, desmatando em frente à atual estação da Estrada de Ferro Sorocabana, e no outro dia cedo ele seguiu com mais um companheiro a cavalo para vistoriar a região. E vistoriando a cavalo essa região, tanto o coronel Goulart quanto seu amigo chegaram até Santo Anastácio, que também estava abrindo a cidade. E ele perambulou por toda essa região, voltou no outro dia seguinte. Quando ele chegou aqui, já estava tombada as árvores e feita o primeiro gradil à mão, né, a enxada, para fazer a primeira plantação de milho na Alto Sorocabana. Era o dia 14 de setembro de 1917. Assim estava fundada a cidade de Presidente Prudente. E o nosso alô todo especial hoje também para esse grande empresário, ex-prefeito de Presidente Prudente, o Dr. Walter Lemos Soares. Professor, por que é comemorado no dia 14 de setembro o aniversário de Presidente Prudente? O coronel Marcondes veio em 1919.
O coronel Francisco de Paula Goulart veio em 1917. Ele saiu de Assis, né, no dia 13 e veio, né, como eu já contei a história, até chegar em Presidente Prudente. E no dia 14 foi o primeiro trabalho realizado em Presidente Prudente, né, desmatando toda a área ali da início da Avenida hoje Washington Luiz com a Avenida Brasil, né? Quando ele chegou, já estavam marcados 2 pontos para ele fazer as 4 avenidas. E nesse dia ele olhou, segundo o filho dele, e ele mesmo, Coronel Francisco de Paula Goulart, me contou essa história, que ele olhou para o céu e pediu a Deus: esta cidade vai ser privilegiada. Por que privilegiada? Porque eu confio em Deus e rezo para Deus e vou fazer a primeira coisa aqui para dar sorte para nós, uma capelinha. E fez uma capelinha logo depois de voltar a Assis e trazer mais gente para trabalhar. Inclusive trouxe um carpinteiro, né, que fez a igrejinha, fez a primeira casa dele e começou a trabalhar para todos os outros. Então, a data realmente instituída, formal e escrita pelo coronel Goulart, 14 de setembro de 1917. Esta é a data da fundação da cidade. E o nosso alô todo especial e ligado também aqui na TV Cidade, o Evilásio, que é da Polícia Civil de Presidente Prudente. Professor, quem foi o colonizador da Alta Sorocabana? O coronel Francisco de Paula Goulart, ele deu a vida dele pela Vila Goulart, que era aquém da Estrada de Ferro. Em 1919, chegou o coronel José Soares Marcondes, porque ele tinha combinado com uma família de aquela área ali da Vila Marcondes, de desmatá-la e fazer plantações. Então ele começou a abrir em 1919. E como dava dinheiro, né, ele ia vendendo os lotes. Uma característica pessoal do José Soares Marcondes: ele era um coronel, né, sempre trajando terno de linho branco, gravata borboleta, polainas, um chapéu de abas largas e com charuto na boca. Então ele era o senhor. Quando ele trouxe para cá, né, os amigos dele para fazer, né, a planta e começou a vender, apareceu mais lotes para comprar. E ele foi comprando ou foi conseguindo, né, das pessoas para fazer os loteamentos, e ele foi abrindo. Então o coronel José Soares Marcondes, ele abriu cidades aqui ao redor, né? Por exemplo, Bernardes foi feita exclusivamente por ele, e mais outras cidades, inclusive da Paulista. Ele foi abrindo terras, vendendo terras e construindo. Uma característica: para vender as terras por aqui, ele fez até um livreto em italiano e publicou para mandar para a Itália para chamar o pessoal. E ele foi à Itália para trazer os moradores, né, os italianos, para comprar terra aqui. E com isso ele ia abrindo. Mas não só da Sorocabana, ele foi assim o empreendedor da Alta Sorocabana. Um fato desconhecido da maioria das pessoas é que ele era tão ativo, tão dinâmico, que ele ficou sabendo que a região de Londrina, perfazendo mais ou menos 500 mil alqueires, né, ele foi lá e comprou a posse dessas terras. E ele fez de Presidente Prudente até as barrancas do Rio Paranapanema, em plena selva, uma grande avenida. E ainda avançou para o estado do Paraná mais 30 quilômetros. E conseguiu do governo do Paraná, né, o documento hábil para tomar posse. Só que ele endividou-se com o Banco de Rothschild e o que aconteceu? O governo do Paraná cassou essa concessão e ele praticamente não pôde mais continuar.
Continuar também ele não pôde, mas vamos entrar aqui num outro detalhe importante que talvez é bom para a história de Presidente Prudente. Em 1924, o general Isidoro Dias, né, que fez uma revolução no estado de São Paulo, muitos batalhões deles vieram para essa região aqui e acamparam aqui em Presidente Prudente, na casa do Coronel Goulart. E mataram os bois do Coronel Goulart, arrasaram tudo, destituíram o Coronel Goulart, que era o prefeito na época, né? Quando eles anarquizaram com toda a propriedade do Coronel Goulart, eles atravessaram a linha e foram para o grande armazém que o Coronel Marcondes tinha lá. Além de rebentar, saquear, botaram fogo, rebentaram com tudo. Esse senão de muita importância atrasou um pouco a cidade de Presidente Prudente. E isso fez com que o coronel José Soares Marcondes não continuasse com a sua empreitada em Londrina, no norte de Londrina, norte do Paraná. E ele teve que ceder para o governo 350 mil alqueires, que ficou nas posses do Banco de Rothschild, dos ingleses. Por isso, a colonização de Londrina também deve ao coronel José Soares Marcondes. A Polícia Civil de Presidente Prudente realizou um excelente trabalho. Prende quadrilha acusada de roubar tratores em nossa região. Infelizmente, o Brasil é o maior mercado consumidor de crack. Agora, os nossos comerciais. Voltamos em instantes com Ponto Final. Oferecimento: Gráfica Amager, alta qualidade em impressões gráficas.